Vladimir Kramnik anunciou a aposentadoria dele da elite do xadrez há alguns anos, mas ainda mostra sua classe em alguns eventos online. Ontem, no Title Tuesday da noite, Title Tuesday que eu joguei e transmiti, você pode ver o link da live aqui na descrição do vídeo. Ele deu show, ganhou o evento com 9,5 em 11, ainda perdendo a última em posição superior contra a Alireza Firuza pelo tempo, né? Vocês têm uma ideia da força do evento, Kramnik foi em primeiro, Firuza em segundo e o campeão mundial Magnus Carlsen em terceiro. Então, a gente vai mostrar uma partida do Kramnik contra o grande mestre Parham Maghsoodloo, do Irã. Hoje tem 2.726 de rating clássico, jogador muito forte. Foi bem marcante aí pela precisão do Kramnik nessa partida. No final do vídeo a gente vai mostrar a precisão. Mas antes da gente começar, você deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Essas coisas são muito importantes para ajudar a gente a crescer. Então vamos lá ver a exibição aí do ex-campeão mundial, Kramnik, ontem no Title Tuesday. Ele tem as pretas aqui. O Parham jogou um peão-dama e o Vladimir jogou a Bobo-Índia, né? E é cheque. Quando joga cavalo C3, bispo B4 é a Ninzo-Índia. Cheque, o grande mestre iraniano cobriu de bispo, Kramnik trocou, dama toma, roque, cavalo C3 e D5. Ele jogou um sistema aqui despretensioso, sólido e bem adequado a seu estilo posicional, estratégico, o Kramnik. O Parham jogou torre C1 e dama E7 jogou o Kramnik. E aí o Parham jogou uma ideia, digamos assim, ruim aqui, C5. É um lance fraco nessa posição. Claro, é um blitz de 3 com 1, estão passíveis esses erros. Às vezes jogam de forma experimental, mas aqui as pretas vão abrir a ala da dama de forma favorável. Então, melhor do que C5 seria simplesmente jogar E3 e desenvolver a ala do rei. Depois de C5, o Kramnik jogou B6, reação típica. E depois de B4 veio A5, abrindo aquela da dama. Natural que as brancas sustentem com A3. E agora ele abre o jogo aqui na ala da dama, trocando os peões. Ele tem uma boa posição. Depois de bispo A6, agora se as brancas jogarem E3, ele vai trocar. Não vai, as brancas vão perder o roque, né, tomando de rei ou de torre. E vão ter dificuldade de coordenar, de trazer essa torre para o jogo. Vão ter que perder vários tempos aqui. Enquanto que as pretas já estão se mobilizando aqui na ala da dama. Cavalo C6, torre F, B8, já com uma pequena vantagem. Depois de bispo A6, o Parham jogou cavalo E5, com a ideia de evitar cavalo C6. Esse cavalo BD7, o cavalo C6 das brancas pode ser desagradável. Mas o Kramnik jogou muito bem aqui, cavalo de F, D7, para trocar esse cavalo poderoso e poder desenvolver o cavalo de D7 com tranquilidade. Cavalo toma. O iraniano jogou G3 para desenvolver o bispo por essa diagonal, sem permitir E3, bispo toma F1. Kramnik jogou C6, um lance importante que reforça esse peão. E veio o bispo H3 aqui do Parham. Ele não quis jogar o bispo em G2 porque achou que o bispo ia ficar roendo pedra nessa diagonal, né? Mas bispo H3 não é muito melhor. Aqui o Kramnik jogou F5, fazendo uma espécie de formação Stonewall aqui, muro de pedra com as pretas, e jogando contra o bispo. É claro que a gente pode alegar que esse bispo tem todos os peões na casa de mesma cor dele, mas ele está trabalhando em outra diagonal, e esses
peões aqui limitam muito a atividade do bispo branco. Uma outra opção interessante seria abrir o centro com E5. E se bispo toma, dá para jogar se dama toma. E se as brancas tomam aqui em E5 para ganhar um peão, dama H3 impedindo o roque. E as brancas têm problemas. Mas o F5 do Kramnik é um bom lance. O iraniano jogou F4 e cavalo F6. Agora de olho na casa E4. Finalmente conseguiu rocar o Parham. Bispo C4 jogou o Kramnik, liberando a coluna A. Torre A1 veio disputar a coluna o iraniano. E o Kramnik jogou H5 aqui. O lance interessante, a alternativa seria cavalo E4 aqui. Mas H5 tem como ideia eventualmente jogar um H4 aqui, criar algum jogo na ala do rei. Ou também simplesmente limitar o jogo das brancas na ala do rei, pedir um G4 e esse bispo, reparem, está fora de jogo. Dama E3 jogou o Parham, Maghsoodloo. Cavalo E4 jogou o Kramnik, cavalo toma e agora ele toma de D. Mantendo essa diagonal fechada, né? Ganhando uma casa aqui para as peças, podendo atacar o peão de D. O iraniano jogou torre de F-C1, atacando o bispo, e o Kramnik trocou uma torre e trouxe a outra para D8, pressionando o ponto D4. Torre C1 foi o lance do iraniano, e bispo B5 jogou o Kramnik aqui com uma leve pressão, embora provavelmente defensável aqui para as brancas. Outra ideia seria botar o bispo em D5 e tentar invadir aqui pela coluna A, depois o bispo fica muito bem nessa casa. Bispo B5, dama F2. Esse aqui é um erro, porque permite uma invasão desagradável aqui da dama das pretas. Talvez então um lance melhor fosse aqui, ao invés de dama F2, dama B3. Prende a dama na defesa desse peão. E não é tão fácil para as pretas progredirem aqui. Depois de dama F2, dama A7 do Kramnik, agora umas ameaças perigosas de invasão aqui. Reparem que o bispo é uma peça a menos, por enquanto, aqui do iraniano, então por isso ele joga E3 para trazer o bispo aqui e poder trocar pelo bispo do Kramnik. No entanto, esse lance expõe um pouco a segunda fila e o rei das brancas. Dama A3 jogou o Kramnik, ataca a torre, fica de olho na base aqui em E3. Dama D2 defendeu o Parham e torre A8. Conseguiu jogar bispo F1, Maghsoodloo. Trocou. Tomou de rei. E dama B3 com a ideia de torre A2. Reparem que a sétima fila está muito exposta, então é uma ameaça perigosa aqui das pretas. Dama C3, corretamente tentando trocar as damas aqui o iraniano, já que ele está com o rei bem exposto. Cheque. E dama C4 insistindo na troca. Aqui o Kramnik fez um lance legal aqui. Torre A1, né? Mas que assusta aqui, né? Se tomar a dama, toma a torre com cheque, ganha uma torre. Se tomar a torre, toma a dama. Tenho aqui, dá para tirar o rei, né? E as duas peças se defendem, só que agora Kramnik troca as damas, torre toma, torre A2 cheque. Esse final de torres está empatado com o melhor jogo. No entanto, do ponto de vista prático, as brancas têm o rei cortado, né? A chamada sétima absoluta. E ainda mais no blitz, é muito mais fácil de jogar aqui com as pretas. E olha o plano do Kramnik que ele vai fazer. Jogou torre E2, tacou o peão, torre C3 defendendo. Ele joga H4. Um lance aqui interessante, né? H4, com a ideia de abrir caminho para o rei. G toma H4, rei H7, torre A3, rei G6. Então ele quer entrar por aqui. Agora
o Parham jogou torre A6 para buscar um contra-jogo aqui, tomando esse peão e fazer um peão passado ele mesmo. No entanto, Kramnik jogou rei H5, torre toma C6. Para que Kramnik não quis tomar em E3, mas seria semelhante à partida, depois de torre toma rei H5, tá? Então ele joga rei H5 ativando o rei, torre toma C6, e agora rei G4. Ele não toma o peão de H4, ele vai ativar o rei. Então é um excelente exemplo como a atividade das peças é também muito importante em finais, né? Em finais de torre especialmente. O rei e a torre vão criar temas contra o rei branco e com auxílio do peão passado vai, digamos assim, as pretas vão ter vantagem decisiva. Aqui o caminho para salvar era rei F1 e depois de tomar em H2 mantendo corte, tomar em C6, rei G4 e voltar para G1 aqui para o Magsoglu, por exemplo, torre A2, torre C7, rei F3, torre toma G7, rei toma E3. E aqui, por exemplo, um lance como torre E7. Ainda depois de torre A6, as pretas vão pressionar, mas tem chances de empate ainda, embora com esses dois peões passados aqui, talvez jogando rei G2 aqui. Mas ainda é uma tarefa árdua pela frente aqui, as brancas teriam. Depois de torre toma C6, a posição é muito difícil. Rei G4, torre toma E6 e rei F3. O Kramnik não quer tomar o peão, ele ameaça mate em 1. H3. E aqui a vitória já tá na mão dele. Jogou H3 para dessa casinha. Torre toma E3. D5. Apesar dos dois peões a mais das brancas e peões passados unidos, a atividade das peças pretas e o rei branco aqui mal vão dar vitória aqui para o Kramnik. Ele dá um cheque, rei F2, cheque, rei G1, e agora coloca a torre em C2, atrás do peão passado mais avançado, que dificulta muito o avanço de dois peões passados unidos. As brancas vão ter que fazer uma maquininha aqui com torre E7, C7, D6, torre E8. C8 isso vai levar muito tempo, que pode ser uma eternidade em finais agudos como esse. E3 jogou Kramnik. E agora simplesmente está jogando E2 e torre cheque. Jogou torre E8, E2, H5. Jogou Parham e torre C5. Ótimo lance do Kramnik. Agora vai ganhar os peões passados aqui do Kramnik. Por que ele não, do iraniano? Por que ele não jogou cheque H2 E1 dama? Também poderia aqui, mas teria que controlar esses peões aqui bem a tempo. Por exemplo, torre E2 cheque, rei G1, né? E agora, se torre C2, né, as brancas jogam D6, vai ter que repetir aqui, né? Não dá para parar. Então, aqui a vitória seria mais difícil, teria que jogar torre G2 cheque, se rei H1, torre C2, e se D6, rei G3 está dando mate. E se rei F1, torre C2, ameaça o peão e ameaça mate. Então, ganharia também, mas exigiria esse refinamento. A gente pode imaginar que eles estivessem num apuro de tempo intenso. A gente vê aqui 16 segundos para o iraniano, 33 para o Kramnik. Mas esse aqui é muito mais seguro. Torre C5. A torre não pode defender o peão, porque ela tem que ficar defendendo a coroação. Jogou H4 ali o iraniano, tomou o peão. Rei H2, não adianta jogar C7, torre C5, não dá se promover, torre toma e está coroando. Depois de rei H2,
Kramnik jogou simplesmente torre C5, vai tomar o peão, depois a torre vai ajudar na coroação lá e as pretas vencem. Então, uma bela partida posicional no estilo aí do grande Volodya. Agora vamos ver a precisão dele nessa partida. E é impressionante para uma partida de blitz. As brancas fizeram 85,7% e o Kramnik de pretas fez 94,5%. Impressionante para uma partida longa como essa de blitz, né? Então, Kramnik mostrando que domina ainda e muito essa arte de jogar xadrez bem. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se você não se inscreveu, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.